Espírito Santo. Gente, eu estou animado. Quem está animado? Antes de mais nada, eu quero honrar aqueles que estão nos servindo hoje no culto. Se você perceber aí... Yes. Se você quer fazer parte disso também, procure algum líder que está aqui no culto, ou alguém que está de preto com um crachá azul. São as pessoas que estão servindo hoje no VOE, que é a nossa equipe de voluntários. E você pode também cooperar com tudo que a gente tem vivido aqui nos cultos e ficar ainda mais dentro do que a gente vive como corpo. Então, culto não é só a gente vir e assistir alguém ou alguma coisa, mas é nós vivermos relacionamentos juntos, servindo a Jesus. Amém? Gente, eu estou muito animado para aquilo que a gente vai viver nessas próximas semanas. E eu confesso que a gente vai falar de alguns assuntos que tem a ver com o que todo mundo, de alguma forma aqui, lidar na sua vida ou na sua rotina. Eu tenho uma pergunta aqui para falar. Quem aqui é esquecido? Não. Teve gente que não levantou a mão, mas olhou para a pessoa do lado. Quem aqui é esquecido, tipo assim, de verdade? Levanta a mão aí. Alguém sabe que dia é hoje? A pessoa esquecida fez assim, mas é uma coisa típica de todo mundo praticamente. Todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo sofre um pouco disso. Pelo menos aqui em São Paulo, quando a gente fala da vida em geral, né, do paulistano, que é uma vida corrida, convenhamos, e que a gente tropeça muitas vezes numa série de camadas que sobrepõem as nossas responsabilidades. Então, a mesma pessoa, ela, ao sair de casa, ela precisa muitas vezes lembrar de muitas coisas, porque se ela esquece alguma coisa é fatal. Como, por exemplo, o celular. Quem já esqueceu o celular em casa? Nossa. Fala a verdade, você se sentiu pelado, não foi? É como se você por um dia ficasse desconectado do mundo ou das pessoas. De alguma forma isso mexe com o seu estado emocional. Você fica até numa bad, você fica tipo de mau humor. Você fica porque de fato o esquecimento te afetou de alguma forma e você fica o tempo todo se culpando, se martirizando, fica assim, burro, idiota, você esqueceu, né? Quem aqui já não fez isso porque esqueceu alguma coisa? Mas eu não sei quem aqui tem carro, né? Eu tenho problema com isso. Toda vez que eu desligo o carro, eu saio do carro, eu fecho a porta, eu me distancio do carro. Quando eu estou numa distância considerável, eu me lembro: será que eu tranquei? E aí fica naquelas, eu volto para conferir, eu realmente tranquei. Aí você tenta fazer o caminho de volta, né? Tipo assim, não, desliguei o carro, e você vem refazendo, né, o caminho meio em marcha ré assim e tal. E algumas vezes você consegue lembrar, não, tranquei. Mas boa parte do tempo a gente fica nessa e eu confesso que eu sempre volto. E eu aperto, né, o alarme, né, de travar o carro à distância, fazendo aí beleza, agora eu tenho convicção. Então, normalmente, eu sempre esbarro nesse esquecimento, mas eu acho que a gente passa muito por isso. E o esquecimento, obviamente, em muitos casos, é mais do que um acaso na nossa rotina. E em alguns casos pode até mesmo ser uma patologia, né? Hoje em dia a gente lidar com uma realidade muito mais próxima dos diagnósticos, por exemplo, que fortalecem ou aumentam ainda mais a percepção do nosso esquecimento, como TDA, TDAH, hiperatividade, né? E que de fato aparecem muitas vezes por meio desses sintomas, como esquecimento. E de fato existem situações que são fisiológicas e que nós precisamos de ajuda. Mas também existem muitos casos em que o esquecimento acontece no campo psíquico, onde o esquecimento não é apenas um acaso ou uma situação em que nós, por conta de toda a agitação, nós esbarramos nessa realidade, e talvez nem sempre de forma fisiológica, onde nós temos algum tipo de
de desafio, onde nós não conseguimos ter a atenção adequada, enfim. Mas muitas vezes, o esquecimento, ele atinge a nossa esfera psíquica, a nossa mente. E aí onde a gente começa a entrar em por que nós nos esquecemos de algumas coisas que nós não deveríamos nos esquecer. Como, por exemplo, quantos de nós falamos que nós vamos fazer jejum e nós nos esquecemos do jejum e comemos? E depois que a gente come, a gente fala assim: ai, quebrei o jejum. Quem aqui nunca ficou mal porque quebrou o jejum, porque esqueceu do jejum? Lógico, né? Porque você fez um compromisso com você mesmo, de que você iria fazer algo, uma disciplina, né? Você ia disciplinar ali por alguns dias, e essa disciplina, ela insere você em um lugar desconfortável. Repete assim comigo: desconforto. Sabe o que eu e você esquecemos diariamente e sem perceber? Aquilo que para nós é desconfortável. E nós percebemos que o esquecimento, ele é psíquico, quando a nossa mente, ela é programada para nos esquivar do desconforto. A minha e a sua mente está inclinada ao lugar confortável e cômodo. Isso eu não estou falando só no aspecto teológico, bíblico, mas a própria ciência, a psicanálise vai dizer que fatalmente a minha e a sua mente sabota cada um de nós naquilo que nós nos comprometemos nas nossas disciplinas. Porque disciplina exige de nós sacrifício. Sacrifício é desconfortável. E o convite do Evangelho para nós vivermos um processo de transformação envolve sacrifícios. Então, na minha e na sua jornada como cristãos, onde nós estamos aprendendo a olhar para Jesus, seguir Jesus, e aprendermos que seguir Jesus significa olharmos para Ele, existem coisas em nós que não combinam mais com o que Ele planejou para que nós vivêssemos. Então esse lugar, essa jornada de discipulado envolve nós caminharmos em renúncia após renúncia, sacrifício após sacrifício, porque nós entendemos que Ele é o lugar que nós devemos chegar, Ele é o alvo, Ele é para onde nós estamos olhando. Então, à medida que nós olhamos para Ele, nós olhamos para nós e percebemos que existem coisas em nós que precisam ser renunciadas. São exatamente essas coisas que nós nos esquecemos. É exatamente aquilo que eu e você deveríamos nos lembrar todos os dias, para onde olhar, quem nós fomos chamados para ser, o que nós fomos chamados para viver. Nós nos esquecemos, porque para viver aquilo que nós vemos, precisamos esquecer aquilo que nós éramos. Não tem como ser o que Jesus é e o que Ele nos chama para viver, sem abandonar o que nós éramos e o que nós fazíamos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, é um texto que eu amo ler, porque ele sempre responde todas as nossas dúvidas com relação à vida cristã na prática. 2 Pedro 1, do versículo 3, diz assim: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da nova ou da divina natureza, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Ou seja, o que ele está falando aqui é que nós recebemos todo recurso divino e capaz de nos levar a um lugar de experimentar a nova natureza ou a natureza divina de Cristo por meio do próprio poder de Deus. Ele nos deu condição, Ele nos deu tudo o que nós precisamos
para ter uma vida e para ter piedade. Então ele está explicando aqui que nós recebemos recurso do alto para viver tudo o que há no alto na terra. E ele está dizendo que dessa forma nós apreciamos as promessas, e dessa forma nós podemos participar de tudo o que essa natureza divina oferece para nós, escapando da corrupção desse mundo. Ou seja, nós vivemos as coisas do alto e nós somos removidos, nós somos escapados dessa condição caída do mundo que nós vivemos aqui. Então, versículo 5 ele diz: por essa razão, empenhe-se. Diz assim: empenhe-se. Fala para quem está do outro lado assim: esforça-te. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes, improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto. Agora repete comigo assim: esquecendo-se. Fala para a pessoa do seu lado assim: esquecendo-se. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que se eu e você não nos empenharmos em algumas qualidades que nós encontramos nesse recurso celestial que foi revelado a nós, que é Cristo, se nós não nos empenharmos em permanecer com os nossos olhos, imitando e vivendo Cristo, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da comunhão, se eu e você não nos empenharmos nessas qualidades de Cristo, o que eu e você podemos viver é uma cegueira que nos leva ao esquecimento. E o que eu e você vamos desfrutar nessas próximas semanas é que o esquecimento e essa cegueira, ela está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos, porque ela nos leva aos antigos pecados que já foram purificados. Ela nos leva a viver coisas do passado. Ela nos leva a viver coisas que nós já sabemos que Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos mais ser escravos delas. Nós voltamos à sujeira do nosso passado, porque nós nos esquecemos de que Cristo morreu para apagar o nosso passado. Nós nos esquecemos da cruz. Nós nos esquecemos da mensagem do Evangelho. Nós nos esquecemos, mais do que isso, da obra do Espírito. Nós nos esquecemos de que Deus, Ele está envolvido de tal forma na nossa história, que Ele não só mudou o nosso passado, mas Ele nos envia para um futuro, e enquanto esse futuro é uma esperança que nós aguardamos, nós estamos em uma jornada e nós não estamos abandonados, tipo assim, se vira. Não! Deus está tão comprometido comigo e com você, que Ele envia o Espírito para nos alinhar na jornada. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 14. Quando nós paramos para perceber que nós de fato esquecemos daquilo que nós não queremos ver, nós entendemos que existem coisas que muitas vezes nós não queremos tocar nas nossas vidas e que de alguma forma, inconscientemente, nós fantasiamos uma nova verdade,
ou nós tentamos esquecer com uma nova memória. É como se nós estivéssemos tentando produzir um esquecimento, ou tentando fabricar um esquecimento na nossa memória com uma nova memória. Então a gente tenta sobrepor em camadas a nossa história, sem resolver a nossa história, sem de alguma forma colocar pontos finais na nossa história. Então o que eu tenho para te falar é que esquecimento é mais do que um acaso na nossa jornada. Esquecimento é uma fortaleza nas nossas mentes, onde nós tentamos fantasiar o nosso passado, tentando esquecer algo com uma nova informação. Veja só, o que está acontecendo aqui em João é que Jesus, ele está no capítulo 14, ele está falando com os discípulos que ele vai morrer. Ele está anunciando pela primeira vez, talvez, ali, de uma forma mais profunda, de que ele vai morrer e ele vai voltar para o Pai, e ele vai, de alguma forma, sair desse contexto relacional com os discípulos. E então os discípulos que estão andando com ele já faz um tempo, começam a ficar com medo. Então ele fala assim, não fica com medo, não se perturbe no seu coração. Eu estou indo e eu vou preparar um lugar para nós. Então ele começa a falar que ele vai preparar um lugar futuro, e que esse lugar é um lugar da casa do Pai, que tem muitas moradas, e ele vai tentando de alguma forma consolar os discípulos ali. E os discípulos estão perguntando, mas para onde você vai? A gente não pode ir também? Que lugar é esse? E eles começam a perguntar, porque eu imagino que eles estão aflitos. Jesus, o Messias prometido, está falando que vai morrer, que vai voltar para a casa do Pai e vai deixar a gente aqui sozinho. Então ele começa a consolar os discípulos nesse momento. Ele começa a trazer à memória dos discípulos a verdade. E ele diz assim, João 14, 15, 18: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Jesus está começando a introduzir uma persona diferente na história. Jesus está falando que ele vai subir aos céus, e ele vai deixar os discípulos presencialmente, mas ele vai enviar o conselheiro, ele vai enviar o Espírito da verdade, ele vai enviar o Espírito Santo. No versículo 25 do mesmo capítulo diz assim: eu tenho dito todas essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Então não se perturbe no coração de vocês, nem tenham medo. Jesus apresenta aqui pela primeira vez o Espírito Santo. E a palavra conselheiro aqui é a palavra paráclitos, no grego, no original, que tem muitos sentidos. Mas um dos sentidos dessa palavra, e a gente vai explorar uma das mensagens falando sobre as qualidades do paráclitos. Mas uma das facetas das virtudes desse conselheiro, do Espírito Santo, é que ele é o ajudador. Essa palavra pode ser traduzida como parceiro de jornada, o ajudador no caminho, ou melhor, aquele que corre junto, ou melhor, parça. Ele é o nosso companheiro, ele é aquele que está conosco na jornada. E mais do que isso, Jesus diz que uma das suas especialidades, dos seus atributos é ensinar todas as coisas, mas também lembrar
de tudo o que Jesus disse. Sabe qual é a ação do Espírito em mim e em você? É te lembrar em uma realidade em que nós nos esquecemos de tudo. O Espírito nos lembra do que fatalmente nos esquecemos. O Espírito nos lembra dos processos que naturalmente nós nos esquivamos porque são desconfortáveis. O Espírito nos lembra de coisas que nós corremos porque elas não são cômodas, elas não são favoráveis para aquilo que nós gostamos. O Espírito nos lembra da verdade, porque muitas vezes nós estamos cheios de camadas, de mentiras que adotamos como verdades para esquecer do passado. Mas o Espírito exorta a culpa do nosso passado, ele renova a nossa mente para um novo futuro. Quem está entendendo aí comigo? Então o que eu e você não podemos deixar é a nossa relação com uma pessoa chamada Espírito Santo. Vire para a pessoa do seu lado e fale assim: quem é o Espírito Santo na sua vida? Quem é e como eu e você nos relacionamos com ele? A palavra amnésia, obviamente, fala sobre um colapso na mente, que nós nos esquecemos de algo. É como se apagasse um registro da nossa mente. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre isso, mas existem traumas que a mente humana pode sofrer, em que isso produz alguns lapsos na mente, onde a própria mente diz ao corpo e projeta um esquecimento para se livrar de uma dor específica. Então, por exemplo, é comum quando alguém sofre um trauma, por exemplo, na infância, a própria mente blinda as emoções daquela pessoa para que ela não se esqueça, para que ela não se lembre daquela dor e tenha uma amnésia, vamos dizer assim, programada para que ela não sinta mais a dor. A questão é que a amnésia, ela apaga a dor, mas ela não apaga as sequelas daquele trauma. Então, eu e você, ao vivermos um trauma, por exemplo, na infância, nós crescemos sequelados por uma amnésia que nós não sabemos muitas vezes explicar. Ou quando nós sofremos um trauma em um momento específico na nossa história, nossa jornada, e que de alguma forma a nossa mente nos blinda para que nós não sintamos aquilo novamente. E então nós criamos uma fortaleza na nossa mente em que nada, ninguém pode corromper, ultrapassar essa parede e tocar as nossas dores e as nossas feridas, porque nós estamos enrijecidos por trás de uma muralha que nos protege. Inconscientemente, a nossa mente é capaz de fazer isso. A nossa mente é capaz de proteger a nossa dor, criando verdades que nunca existiram, criando expectativas em coisas que nunca existiram, como por exemplo, relacionamentos. É capaz de nós projetarmos um preenchimento das nossas expectativas em relacionamentos, sem nós percebermos os traumas que nós carregamos por trás das muralhas. E então nós passamos de relacionamento para relacionamento, tentando preencher um vazio que está por trás das muralhas do nosso coração. Sem nós percebermos, nós criamos uma nova verdade que nos leva a esquecer dos nossos traumas. Faz sentido o que eu estou falando? Então nós estamos muito mais próximos da amnésia do que nós imaginamos. Porque a amnésia é o escape de todo mundo que não quer resolver os seus traumas. E muitas vezes isso vem travestido de tempo. Quem aqui nunca arriscou a dar tempo para tentar esquecer de algo? Péssimo. Porque o tempo
é o alimento de todo monstro que a gente carrega. Sem nós percebermos, problemas nos nossos relacionamentos que nós não encaramos e tentamos virar a página para esquecer, se tornam em problemaços lá na frente. Mentiras que nós contamos para não contar verdades que eram para ser contadas, quando nós viramos a página para tentar de alguma forma produzir um esquecimento na relação, seja ela namoro, seja ela amizade, seja ela pai e mãe, seja ela pai e filho, seja qual for a magnitude, casamento. Se nós não lidamos com a verdade, a nossa tentativa de esquecer com o tempo amplifica o nosso trauma. E aí a gente tem que lidar com uma mentira vezes o tempo. Um trauma vezes o tempo. E o que Jesus está falando aqui é que o Espírito Santo, o conselheiro, ele é aquele que está no meio da jornada comigo e com você. Ele conhece os nossos traumas, ele conhece a nossa história, ele conhece os nossos podres, que nós tentamos colocar camadas de mentiras travestidas de verdade. Ele conhece cada um de nós. E Ele nos lembra. Ele nos lembra da verdade. Ele nos lembra de Cristo. Ele nos lembra do Evangelho. Ele nos lembra de quem Jesus nos chamou para sermos. Ele nos lembra de quem Jesus nos chamou do que Jesus nos chamou para vivermos. Ele nos lembra da identidade, do propósito e da missão pela qual eu e você fomos chamados à existência. Por isso, nós achamos que esquecimento é apenas uma parte divertida que nós contamos de quem nós somos. Mas nós não paramos para contar o esquecimento que nós provocamos para ser alguém que nós jamais seríamos sem encarar a verdade. É muito fácil a gente tentar esquecer para resolver. Mas toda vez que nós nos esbarramos com o Evangelho, toda vez que nós nos esbarramos com o Espírito, Ele nos lembra da verdade. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: quem está por trás da sua amnésia? A pergunta na verdade é: quem é você por trás daquilo que você projetou sobre você? Quem é você por trás do seu avatar? Quem é você fora da sua imagem nas redes sociais? Quem é você fora do seu mundo fictício dos games? Quem é você fora do seu protótipo visual do que você diz sobre você? Mas quem é você? Eu costumo dizer que a melhor pessoa para dizer quem é você é o Espírito Santo. Não é sua mãe, seu parceiro, né, sua esposa, seu marido, na tentativa de tentar de alguma forma te ajudar, vão tentar te expor, mas se você estiver por trás de uma muralha, ninguém é capaz, nesse mundo aqui, de transpassar o seu orgulho. Só existe uma pessoa que é capaz de te humilhar em amor: o Espírito Santo. De te derrubar, para que você aprenda a olhar para uma perspectiva sustentável da verdade. Porque é possível eu e você sermos bem-sucedidos em cima de mentiras. Mas eu entendo que toda vez que eu e você nos expomos ao Espírito Santo, nós somos confrontados nas mentiras. Porque Deus nos ama a tal ponto de não deixar que eu e você sejamos bem-sucedidos baseado em mentiras. Eu acredito que não existe abandono maior de Deus que eu e você poderíamos viver em Deus deixar você ser bem-sucedido em uma mentira. Deus te ama tanto que Ele é capaz de frustrar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, se eles estiverem baseados em mentiras.
Deus é capaz de te entristecer para que você volte para a verdade, para que você volte para a vida de verdade, para que você conheça o evangelho da verdade, para que você experimente vida de verdade por causa da verdade. E só existe uma verdade: Jesus. Quando eu estava preparando a mensagem, eu tinha até comentado com a galera, eu falei assim, não, a última série de mensagens foi muito difícil, né? Eu vou pensar numa série mais leve. Caraca, mano, não sei como vai ser, mas, cara, eu abro a Bíblia, Deus me exorta, eu não sei o que acontece. Mas eu estou falando isso, gente, porque é tão fácil nós vivermos uma vida de amnésia das coisas que Deus está querendo nos falar, em prol de uma vida de Deus querer falar através de nós. Quem aqui nunca leu uma parte da Bíblia e falou assim, nossa, fulano precisava ver isso aqui. Nossa, Deus falou demais comigo. Nossa, isso dava uma boa mensagem para a célula. Nossa, Deus falou demais comigo. Meu Deus, preciso compartilhar com o bicudo. A igreja precisa ouvir isso. Mas cadê as pessoas que ao ouvir de Deus falam assim, meu Deus, me perdoa. Isso aqui me exortou, porque eu estou numa amnésia gospel. Eu estou com o meu ouvido viciado para o outro. É como se Deus falasse comigo para o outro. Mas Deus fala com você para te exortar, meu irmão. Porque o seu testemunho, depois de ser massacrado pelo Evangelho, é a tua vida. E não aquilo que você diz que ouviu, mas também não viveu. Ah não, Deus é bom demais. Nossa, Ele falou tanto comigo. Você precisa conhecer esse Deus. Mas qual Deus? O que você leu e está falando? Ou o que você leu e está vivendo? Porque é possível nós falarmos e nos esquecermos de viver o que falamos. Sabe, é curioso como em Lucas, Jesus vai trazer esse exemplo de como se compara alguém que ouve as palavras e não pratica. É como uma casa construída na areia. Vem a tempestade, vem a enchente, vem a chuva forte e essa casa é derrubada. Por quê? Não tem fundamento, não tem experiência pessoal, não tem renúncia, não tem sacrifício. Sabe por quê, meu irmão? Crescer para baixo ninguém vê. Todo mundo quer crescer para aparecer, mas ninguém quer crescer onde só Deus vê. Ninguém quer pagar o preço de ter relacionamento com um Deus que nós chamamos de Espírito Santo, que nós não vemos. A gente quer se relacionar com Deus que nós vemos. Então nós viemos para o culto, porque aqui a gente vê. Aqui é visual. Mas e no seu quarto? Que não tem luz, não tem som, não tem LED, não tem amigo? É você e Deus. É você e o Espírito Santo. É você e a presença de Deus. Se esse lugar não tem valor para você, você é como uma casa construída na areia. Porque vai ser muito mais cômodo para você se esquecer de praticar e se lembrar de falar do que nunca fez. Está entendendo? Não adianta eu e você falarmos que da nossa espiritualidade é nós termos um tempo de leitura da palavra e você continuar vivendo uma vida de mentira. Porque o Espírito revela a palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios de que nós não somos mais sujeitos a uma lei que está escrita em tábuas de pedra no deserto. Porque agora o mistério do Espírito é escrever as leis de Deus no nosso coração. Então se expor à presença do Espírito por meio da leitura da palavra é dizer, escreve no meu coração e encarna a mensagem em mim. Para que à medida que eu me relaciono contigo, eu seja exortado por ti e viva o que o Senhor está me ensinando. Então não adianta nós virmos para o culto, nos expormos à palavra e não praticar a palavra, e continuarmos sendo o mesmo marido medíocre que nós somos, e continuarmos sendo a mesma mulher medíocre que talvez você seja, e continuar sendo aqueles que ao invés de se expor por amor a Cristo, se escondem por medo de ser rejeitado. Porque o Espírito nos lembra da verdade.
E se nós estamos envoltos em mentiras, nós ficamos desconfortáveis. É louco, porque enquanto eu vou falando, é engraçado ver vocês se mexendo na cadeira, né, e algumas coisas, né, ficam desconfortáveis, óbvio. Fica bem desconfortável a gente falar de coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas não tem como, gente, nós olharmos para a beleza de Jesus e percebemos que o Espírito está, de alguma forma, o tempo todo nos convidando a nós percebermos coisas em nós que não combinam mais com esse relacionamento no qual eu e você estamos vendo e imitando. Ser discípulo é isso. Ser discípulo é ser guiado pelo Espírito. Ser discípulo é ouvir a voz de Cristo por meio do Espírito. Ser discípulo é você se relacionar com Deus e, ao ter tempo com Deus, meditar na palavra, o Espírito revela a palavra e então nós vivemos a palavra. Ser discípulo é ser transformado no processo de ver e imitar, ver e praticar, ver e reproduzir, ver e responder. Agora, quem só vem para ver, fica nessa camada superficial que a gente dá o nome de religião. Religião é superficial. Mas Jesus nos convida para uma vida de intimidade, de relacionamento. E só é possível se relacionar com Deus nessa era em que nós vivemos agora por meio do Espírito que nos exorta. É desconfortável, mas o que Deus está produzindo em mim e em você é resplandecer a imagem de Cristo. É desconfortável nós acessarmos a imagem do velho homem, porque a imagem do velho homem em nós está cheia de traumas, e dói mexer nos traumas. Dói tocar nas feridas antigas. É desconfortável a gente acessar uma página da nossa história em que nós não superamos. É desconfortável a gente olhar para nós mesmos e perceber que a gente repete as mesmas coisas. E nós não gostamos de falar dessas coisas que nós repetimos. A gente quer o tempo todo provar que aquilo foi superado. Eu lembro que várias vezes, no começo do meu casamento com a Gabi, eu tentava de alguma forma acertar, sendo um bom marido, sendo um bom homem ali em casa, mas todas as vezes eu repetia as mesmas coisas que eu mais fugia. E por mais que eu tentasse de alguma forma não ser aquilo, o mal que eu não consegui, o mal que eu queria não fazer, era o que eu fazia. E eu ficava mal com aquilo. Quando eu percebia que eu estava fazendo de novo e de novo aquilo que eu falava que não ia fazer mais, menos crédito aquilo que eu dizia tinha, e mais a minha natureza ia aparecendo. E sabe o que eu estava na verdade correndo? Eu não queria ser um homem melhor. Eu não queria ser um marido legal. Eu só não queria ser igual ao meu pai. Eu só não queria voltar a um lugar que para mim era dolorido. Eu só não queria acessar uma página da minha vida que eu virei e tentei esquecer. Mas é curioso, porque dado o momento da minha história com Deus, depois de Deus puxar muito meu tapete, porque além disso, eu era extremamente orgulhoso. E parece que Deus tem um caminho perito, assim, de lidar com os orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus é bom em trabalhar o coração dos orgulhosos. Eu não sei se você já percebeu, mas pessoas orgulhosas se sabotam demais. Pessoas orgulhosas tropeçam nos seus próprios enganos ao longo da vida, porque elas resistem em saírem desse lugar e se exporem como vocês realmente são, como nós realmente somos.
Mas Deus, Ele é perito em pegar pessoas orgulhosas e tirar camada por camada, à medida que nós vamos tropeçando em nós mesmos. É como uma roupa larga que a gente tenta usar para se esconder quem nós somos, e a gente vai tropeçando na própria roupa, a gente vai tropeçando nas próprias camadas, e Deus vai removendo até acessar a sujeira de quem realmente nós somos. Eu não sei se eu já contei essa experiência, mas esse processo meu e da Gabi levou vários anos de tentar esquecer e tocar a vida. Vamos tentar esquecer, vamos tentar virar a página, vamos tocar a vida, vamos tentar esquecer, vamos tocar, vamos esquecer. A gente tentou várias vezes isso. E o que acontece é que o corpo, ele absorve a frustração. Ele vai registrando os dilemas que nós nos decepcionamos. Então chega uma hora que o corpo colapsa. E aí eu lembro que a gente passou um momento muito difícil emocionalmente, onde nós não tínhamos mais condição nenhuma de permanecer casados. Nós já estávamos ferindo um ao outro o tempo todo. E eu lembro que várias vezes a gente ia se aconselhar com alguns pastores, e eu lembro que a Gabi falava assim: não gosto mais dele, não quero mais ficar com ele, eu não tenho mais prazer nenhum com ele, eu não amo mais ele, eu só estou porque vai ser mais desgastante eu me separar do que ficar com ele. E eu lembro que eu ouvia aquelas coisas assim, eu ficava mal, mas eu não tinha mais recurso, né? E ninguém tinha mais recurso para nada. E numa última tentativa, na verdade assim, mais por um viés de talvez descansar e tentar refrigerar a alma, nós fomos para um retiro de cura interior nos Estados Unidos. Nós vimos surgiu uma promoção, a gente falou assim: vamos. Então eu vi mais como uma tentativa de fuga daquele momento que a gente estava vivendo, do que de fato ir para um lugar que poderia salvar o nosso casamento. Mas quando a gente foi, eu fui para tentar resolver o casamento. Eu fui para tentar achar um mecanismo que tentasse de alguma forma, que me ajudasse de alguma forma a arrumar meu casamento. E aí eu lembro que as ministrações eram muito profundas e começavam a acessar, né, o meu coração, e eu, orgulhoso, eu falei assim: poxa, isso aí eu já ouvi no encontro com Deus, isso aí eu já ouvi na mensagem. E você blindado não absorve, é como uma pedra que não absorve a água, né? Batia em cima e escorria, né? O pastor fala que é que nem dar banho em pato, né? O pato se afunda na água, a pele dele tem uma película lá que a água não penetra. Então eu estava sendo um pato. E aí eu ali ouvindo e nada, né? E eu vi a Gabi super quebrantada. Eu falei: nossa, mano, eu estou possuído, sei lá. Eu acho que eu não sou mais crente. Aí eu fiquei questionando a minha espiritualidade. Eu falei assim: nossa, eu devo estar muito frio. Poxa, eu devo estar distante. E eu comecei a me abrir para uma autoanálise. Eu comecei a olhar para dentro. Eu falei: velho, eu acho que talvez a minha sensibilidade à presença esteja cauterizada. Talvez eu realmente não esteja percebendo mais a verdade. Porque talvez a amnésia que eu produzi internamente virou a minha verdade. E aí, mano, eu comecei a ir para umas camadas profundas para dentro. E aí, teve um dia que teve uma ministração sobre relacionamentos na nossa vida horizontal que afetam a forma como nós enxergamos o nosso relacionamento vertical com Deus. Então, a ministração era muito forte sobre como nós vemos e percebemos as principais relações da nossa vida aqui na terra, como pai, mãe, irmãos, amigos, e como isso afetava a forma como nós enxergávamos Deus. Obviamente era uma alegoria, biblicamente falando, mas era algo muito profundo, e exposto à voz do Espírito, aquilo amplificou meu coração de uma forma impactante. E eu lembro que teve uma ministração falando sobre paternidade. E naquela época eu já estava casado, eu já estava, vamos dizer assim, resolvido em algumas questões particulares minhas com o meu pai, com a minha família e tudo mais. E eu estava, na verdade, tentando ser marido. E a figura que estava na minha cabeça era do meu pai como um marido que não era legal.
Então eu estava correndo nessa imagem, eu queria construir uma nova imagem. E a ministração de paternidade para mim soou tipo chover no molhado, sabe? Falei, pô, isso aí já passei dessa fase. E aí ouvindo e tal, eu lembro que eu fiquei, assim, no momento de ministração, todo mundo ficava em silêncio, e aí o ministro começava a conduzir a reflexão para nós sermos conduzidos pelo Espírito, a fazer algo pela fé, a nós deixarmos coisas que nós sabemos que não combinava com a nossa natureza que Deus projetou para nós, levássemos isso para a cruz e que nós pegássemos de Jesus aquilo que realmente Ele projetou para nós. E aí tem toda uma oração, uma condução lá que eles fizeram, e eu estava fechado na minha, assim, de boa, a Gabi aqui do meu lado, eu aqui sozinho. De repente, ninguém veio orar, não tinha ninguém orando por mim. O Espírito Santo veio de uma forma tão doce, me envolveu e eu percebi a presença de Deus. Eu fiquei com temor. E Ele me deu uma visão. E nessa visão, eu estava com o olho fechado, né? Eu lembro que eu estava ali com o olho fechado e sendo ministrado, a pessoa estava orando coisas que não tinham a ver com o que eu estava vendo. E eu vi uma mão segurando a minha mão e um corredor, e essa mão ia me conduzindo no corredor. Estou falando de uma experiência minha, tá, gente? E essa mão ia me conduzindo no corredor, e conforme eu olhava no final do corredor, tinha uma sala com vários livros e alguém sentado de costas, como se estivesse sentado numa mesa. E essa mão ia me levando e tal, e quando eu vi, era uma mão de uma criança. Eu, na verdade, estava caminhando como se fosse uma criança sendo conduzida assim. E aí, gente, quando chegou nessa sala, essa pessoa me pegou no colo, né, me pegou na mão e me colocou no colo dessa pessoa que estava na mesa, de costas. E tinha um livro aberto, gigantesco assim. E aí, eu ouvi uma voz no meu coração, ela pegou minha mão, colocou no livro, e começou a usar o meu dedo como se fosse um apoio para a leitura, né? E aí eu ouvi uma voz do meu espírito, dizendo: o seu pai, que nunca te deu um conselho, está aqui agora, dizendo: eu sou o seu conselheiro. Gente, eu comecei a chorar. Sim, eu nem lembro, eu fiquei chorando acho que uma hora e meia. Eu lembro que eu fui almoçar, eu estava chorando, não conseguia comer direito. As pessoas passavam por mim e ficavam olhando assim, acho que está tendo alguma coisa, né? E a Gabi passando vergonha comigo, né? Porque aí ela não estava tendo nenhuma experiência. Aí eu falei assim, pô, agora eu tô, mas eu não conseguia parar de ter a experiência. Fugiu do meu controle. Eu comecei a chorar sem parar, porque de fato eu fui alguém que cresci sem conselhos. O Espírito Santo acessou uma página da minha vida que eu não me lembrava. Meu pai nunca tinha feito uma lição de casa comigo. Meu pai nunca me ensinou a como tomar boas decisões, me dando conselhos sobre vai por aqui, vai por aqui. Meu pai nunca tinha falado para mim sobre namoro. Meu pai nunca tinha falado para mim sobre sexualidade. Meu pai nunca tinha falado para mim sobre desafios profissionais. Meu pai nunca me deu conselho nenhum. Eu cresci sem conselhos. Eu cresci sem olhar para lugar, para referência nenhuma. E na hora que o Espírito Santo me levou para um lugar onde eu, na minha amnésia, tinha apagado da minha mente, Ele acessou meu coração orgulhoso. Pá! Ele tocou aonde eu mesmo estava escondendo e não queria ver. Isso foi tão profundo para mim, que isso mexeu na forma como eu lidava como marido, porque eu achava que ser um melhor marido não significava refazer o caminho com os meus pais. Refazer o caminho com o meu pai. Refazer a ponte da figura daquele que me aconselha, por mais que tenha talvez conselhos limitados, mas refazer a ponte significa encerrar capítulos antigos. Eu amo uma palavra que surgiu nessa época no meu coração e virou o lema da minha vida: faça as pazes com a sua história. Porque a amnésia surge quando nós temos medo de encarar os nossos traumas antigos. Mas o Espírito Santo quer te salvar dos seus traumas. Por mais que eu e você tentamos resistir, Ele acessa
lugares profundos em nós. Quem está comigo aí? Ano retrasado, eu estava em casa, no computador, e era muito comum eu ir para um quarto que a gente tinha como escritório, né? A gente não tinha AM ainda. E a Zoe, pequenininha ainda, devia ter ali seus 2 para 3 anos, ela vinha na porta e ficava batendo. Pá, 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 papai, papai. E por mais que eu tentasse me concentrar, eu não conseguia resistir. Aí eu abria, aí ela vinha. Papai, papai, papai. Não falava não, só falava papai. Né? E aí eu colocava ela no colo e ela ficava batendo no teclado, né? E ficava falando algumas coisas. E aí num desses dias eu estava fazendo meu devocional ali no quarto, e eu estava com a Bíblia aberta. Aí a Zoe batendo na porta. Aí eu abri a porta, ela entrou. E ela fica pedindo para ir no meu colo, ela foi no meu colo. E aí eu estou sentado. Ela pega meu dedo. Ela coloca no livro e fala: lê para mim, papai. Na hora o Espírito Santo me lembrou. Falou: lembra do homem que você estava tentando ser? Sua vez. Dê conselhos para sua filha, porque você fez as pazes com a sua história. Gente, eu comecei a chorar ali na hora, porque foi um mix de história dentro da minha cabeça. Eu me vi ali, eu vi meu pai, eu vi a situação, eu vi Deus, eu vi aquela maçaroca de coisa acontecendo. E sem nós percebermos, coisas que nós encaramos como verdades, que na verdade nós colocamos camadas para tentar esquecer, elas têm um impacto significativo no nosso futuro. Existem pessoas que estão travadas por conta de verdades para esquecer, mentiras para esquecer verdades. Amnésia. O convite que o Espírito Santo faz para mim e para você é que no meio da jornada, Ele quer tocar as mentiras antigas. Porque não existe o novo da verdade se eu e você ainda carregamos mentiras antigas. Se você está aqui nessa noite e talvez esteja marcado com esses traumas antigos, que você percebe que a sua vida parece um looping, tentando preencher o vazio causado por uma mentira para substituir uma verdade traumatizada. Uma amnésia que eu e você podemos provocar na nossa história, para tentar blindar a gente de rever ou ressentir. Sabe que a palavra ressentimento significa sentir de novo. O Espírito Santo não quer produzir em você ressentimento. Ele quer tocar de uma vez por todas a dor para curar a sua história. Para que você seja um homem, uma mulher liberada para viver o novo que o Espírito quer produzir segundo a imagem e semelhança de Cristo. Não tem como se parecer com Cristo se nós continuamos a regar as dores de Adão. Só é possível se parecer com Cristo se eu e você passamos pela revelação da cruz e pela vivificação do Espírito. Se nós morremos para o velho homem e nascemos para o novo. E por isso o sacrifício, a entrega, a renúncia é necessária. Mas principalmente das camadas que eu e você criamos para proteger a nossa história da verdade. Então ficou mais fácil para alguns aqui tentar sobrepor com o tempo.
Vamos tentar dar tempo. Preciso respirar. Preciso dar tempo. Vamos tentar sobrepor com outros relacionamentos, para poder de alguma forma esquecer o que nós vivemos lá atrás. Vamos tentar sobrepor com algum tipo de prazer momentâneo. Vamos tentar sobrepor com talvez novos hábitos e hábitos que talvez machuquem o nosso presente, mas mesmo assim, para a gente esquecer o tamanho da dor passada, ainda assim não importa. Se a gente substituir com uma dor que seja mais leve, a dor que é maior, a gente esquece. Então a gente transita de dores para dores. Talvez você esteja aqui trocando, apenas substituindo oportunidades de sofrimento. Mas Jesus não te deixou órfão. Ele enviou o Espírito. Sabe por quê? Porque Ele quer te lembrar da verdade. Quando a gente olha para Romanos, no capítulo 8, eu lembro que quando eu voltei dessa viagem, a primeira coisa que eu fiz, ao ter essa experiência, eu fui num tatuador, e eu tatuei essa mensagem, Romanos 8, que é a mão de Cristo, né, pegando uma mão de uma criança, por meio do Espírito. Porque Romanos 8 passou a ser o lema da minha vida. Romanos 8 diz que Ele não nos deu um Espírito que nos faz voltar ao momento em que nós éramos escravos. Ele não nos deu um Espírito que nos traz jugo, como os escravos têm. Ele não nos deu um Espírito que nos leva ao medo. Ele não nos deu um Espírito que nos faz lembrar simplesmente da dor, da nossa solidão, dos nossos desafetos, dos traumas. Ele não nos deu um Espírito que apenas nos faz regredir para dentro. Ele nos deu um Espírito que nos adota como filhos. E o texto diz que esse mesmo Espírito está dentro de nós, testificando ao nosso espírito que nós somos filhos de verdade. E Ele produz em nós, ou nos ensina, ou nos lembra do vínculo do amor. É como se algo dentro de nós estivesse batalhando pela renovação da sua mente cauterizada pela amnésia. É como se Ele estivesse martelando, como o apóstolo Paulo diz, que o Espírito está edificando dentro de nós um espaço para comportar mais de Cristo. É como se Ele estivesse produzindo em nós uma nova convicção. É como se Ele estivesse escrevendo nas paredes do seu coração a verdade sobre quem você foi criado para ser. É como se Ele estivesse nos convencendo do juízo. Não do juízo que nós deveríamos receber, mas do juízo que sim, nos era cabido, mas foi depositado na cruz do Calvário sobre Jesus. Da justiça, não da justiça que eu e você merecíamos quando éramos pecadores, mas da justiça pela graça, que nos imputa para uma nova herança. Do pecado, não do pecado que eu e você carregamos, mas daquele que Jesus tomou na cruz do Calvário, para que fôssemos santificados. O Espírito está lembrando você das boas novas. O Espírito está te exortando a você voltar ao lugar que você jamais deveria ter saído. O Espírito está lembrando a humanidade a nós voltarmos ao lugar que a humanidade jamais deveria ter desobedecido e saído. O Espírito está te convencendo, por mais que você tente provar para si mesmo que é possível resistir a Ele, uma hora Ele toca a sua dor, uma hora Ele te derruba, uma hora Ele puxa o seu tapete para te provar que sem Ele você não é nada. Uma hora Ele puxa o seu tapete como homem, como mulher, como filho, como filha, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como servo,
ministro, líder, funcionário, estudante. Uma hora Ele puxa o seu tapete para te ensinar a depender dEle, para viver o que Ele tem para você. O que o Espírito quer falar conosco ao longo desses dias é que para viver o novo, precisa deixar o velho, que está escondido atrás da amnésia que nós projetamos para nós mesmos. E aí? Quem quer abrir o jogo para o Espírito nessa noite? E reconhecer que precisa de ajuda, que precisa do ajudador, que precisa do amparo para continuar a caminhada. Se você entende isso nessa noite e quer permitir que as camadas da sua vida estejam expostas para que Ele entre e toque os traumas mais antigos, que aparecem em repetições tão atuais que você não consegue perceber qual é a raiz, o Espírito quer tocar aquilo que está escondido pela sua amnésia. Pare de fugir de opções que produzem novas dores. Deus quer te curar e te liberar. Deus não quer substituir você por algo que vai produzir uma dor nova. Deus quer produzir uma experiência que renove a sua vida. Romanos 12 vai dizer para nós experimentarmos a boa e perfeita vontade do Senhor e participarmos dessa transformação pelo renovo de mente. Metanoia, renovo de mente. Renovo é voltar ao novo outra vez, é voltar ao original, é voltar ao essencial, é voltar ao que Deus te criou para ser. Não é uma opção nova, é voltar ao novo, é voltar a ser novo. Se você quer responder esse lugar de ser vulnerável, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aqui, eu sinto no meu coração, tem pessoas aqui que tiveram perdas no seu coração, que estão tentando lidar com o tempo para substituir esse vazio. O Espírito Santo está chamando você para tratar coisas antigas. Existe coragem nisso. Vamos lá. O texto de Romanos diz que nós não sabemos muitas vezes como orar, mas o Espírito, Ele nos ajuda, Ele intercede por nós quando nós não temos recurso em nós de como olharmos para essas circunstâncias e apresentarmos diante de Deus uma oração que faça sentido. Porque a dor é tantas vezes que nós não sabemos o que dizer, ou os traumas são tantos que nós não sabemos o que dizer, ou as mentiras são tantas que nós não sabemos o que dizer, mas o Espírito intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis. Ele sabe o que você precisa. Apenas se renda. Seja vulnerável. Enquanto nós cantamos essa canção, ia pedir para os líderes orarem. Se você estiver em condições, vamos lá. Deus me chamou para tudo abandonar.
que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estará, para sempre estará. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estará, para sempre estará. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre Estou aqui, Senhor. estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude
meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos abandona no meio do caminho, mas o Senhor nos dá o recurso necessário para a vida. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Consolador, o Conselheiro. O Senhor nos deu aquele que é capaz de nos lembrar das verdades que fluem do coração do Pai a nosso respeito. Obrigado, Jesus, por não simplesmente assistir a nossa história, mas nos tocar por debaixo das camadas da nossa alma e acessar o mais íntimo do nosso ser, simplesmente para que sejamos transformados de dentro para fora. Nos ajuda por meio do Teu Espírito Santo, nos lembrando de quem o Senhor é, do que o Senhor está fazendo, de quem nós somos ao percebermos essa realidade e de que o Senhor nos chamou para vivermos. Nós somos os Teus filhos e filhas, e o Senhor nos chamou para testemunharmos da Sua fidelidade, da Sua bondade, do Seu amor. E o nosso desejo é que nós vivamos um relacionamento de verdade com o Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da nossa tentativa de alguma forma de apagar as coisas pelos nossos próprios meios. Mas vem, toca-nos, cura-nos, liberta-nos e libera-nos para viver o novo de Cristo. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você volte para sua casa com essa verdade no seu coração. Você não está só. Você não está abandonado no caminho. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: o Espírito Santo é o Consolador. Ele caminha conosco. Amém? Dê um abraço a essa pessoa. Yes. Glória a Deus. Se você está visitando a gente pela primeira vez, não vá embora. Nós queremos te conhecer melhor. Descendo a rampa aqui, primeira sala à direita. Você pode entrar ali, ter um tempo conosco. E se você vai participar do evangelismo, nós te esperamos em 15 minutos aqui no mezanino. Nós queremos ter um papo lá com você antes de nós irmos para o lugar que nós vamos. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite, gente. Todo céu te